Você já parou para se questionar se existe algo maior, algo invisível que está nos guiando nessa vida? Se realmente a vida acaba aqui ou se aqui somente é uma parte dela? E se existe uma espiritualidade, seres de luz, guias, mentores que estão nos guiando e também nos orientando nos momentos difíceis, que colocam nos nossos caminhos desafios, obstáculos, intencionalmente para nos desenvolver e fazer nós conquistarmos coisas? Pois é, hoje eu quero falar para vocês como eu desbloqueei a minha vida e como eu consegui, através da minha jornada espiritual, me abrir para essa magia que é viver. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Luiz Souza, sou comunicador, palestrante, estudante, criador de conteúdo e eu vou parar por aqui, senão vocês vão achar que por eu fazer muita coisa, eu não faço nada direito, mas eu prometo que eu faço. Antes de a gente iniciar o vídeo, não posso esquecer dos recados iniciais, de você deixar o seu like caso você goste do conteúdo que eu vou te apresentar aqui hoje, que isso ajuda muito o crescimento do canal e também apoia o meu trabalho. Não esquece de se inscrever caso você curta todo o conteúdo que eu estou postando aqui, para você acompanhar sempre que eu postar um conteúdo novo. Então, saiu um conteúdo novo, você está inscrito, vai receber em primeira mão e vai poder assistir. Não esquece também de comentar aqui o que você acha desse conteúdo e se você já teve esses questionamentos que eu disse no início do vídeo, sobre espiritualidade, Deus, algo maior nos guiando, algo invisível que está ali por trás de tudo que a gente passa. Eu desde pequeno já sentia a energia dos lugares e já passei por muitas experiências que me provavam desde muito cedo que existia uma vida espiritual, que existia um espírito imortal dentro de nós, que a vida não acabava aqui e que tinha sim coisas invisíveis que estavam a todo momento acontecendo no nosso entorno e que aquilo sempre estava proporcionando intencionalmente coisas para a gente evoluir, para a gente se encontrar e para a gente estar alinhado ao nosso propósito de alma. Mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo e, como eu disse para vocês, eu acabei passando por várias experiências que me provavam que existia sim algo além dessa vida material. Eu ficava muito inseguro, não queria olhar muito para isso, não queria desenvolver isso. E como eu era criança, eu não estava muito preocupado em olhar para essa questão. Eu queria mais me divertir, estudar, ir para a escola, conversar com meus colegas, brincar de tarde. Acabei não olhando muito para isso e fui vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecido. Também, vindo de uma família católica, muitas das vezes a gente escuta que essas coisas de espiritualidade, de espíritos, de alma, isso a gente não mexe, isso a gente não toca, isso a gente não conversa, porque isso é coisa do inimigo e que se você mexer com isso vai vir te assombrar. E eu sempre tinha muito medo de tudo isso, então eu ficava na minha. Então eu enterrei isso por muitos anos, fui vivendo a minha vida normalmente, passando por muitos desafios, mas seguindo, tendo a minha resiliência, a minha disciplina, desde cedo tive que desenvolver uma maturidade precoce para conseguir suportar as coisas que eu passei na minha vida. E assim eu fui indo sem entender muito o motivo de por que tudo aquilo estava acontecendo comigo, qual era o intuito, qual era a missão daquilo, mas fui seguindo. Até o momento em que eu saí do ensino médio, dei de cara com a vida e também dei de cara com o principal questionamento que eu já tive até hoje. O questionamento de não sei o que fazer. Eu me peguei assim completamente inseguro, perdido na vida adulta, não sabia para onde ir, não sabia o que eu queria, estava completamente desequilibrado. E daí, por conta desse vazio e dessa sensação de estar perdido, que tudo começou na minha jornada espiritual. Ali eu comecei a procurar terapias alternativas, terapias holísticas que pudessem me ajudar a dar um norte, a me guiar para onde eu iria, o que eu poderia fazer e qual seria a minha missão aqui nessa vida. Como eu fui fazendo sessões de terapia energética, constelação familiar, reiki, várias coisas do tipo, eu comecei a ver que realmente existia energia, que realmente existia uma espiritualidade por trás de tudo, que realmente a gente não está sozinho aqui e que existe, além dessa vida material, uma vida muito ampla que está nos cercando, nos rodeando e nos guiando para os caminhos exatos em que nós temos que percorrer nessa vida. Então era meio que impossível eu dizer que eu não acreditasse mais em espiritualidade, em Deus, e que não existia algo por trás de tudo que eu estava passando, a não ser uma espiritualidade me cutucando para eu poder evoluir, me desenvolver e me descobrir, saber o que eu era. Ali também eu entendi que nós temos um propósito de vida e não uma profissão.
Então, às vezes você tem um propósito de ser um comunicador, às vezes você tem um propósito de curar as pessoas, às vezes você tem um propósito de construir coisas grandes, mas isso não quer dizer que você tem uma profissão específica. Isso não quer dizer que você tenha que ser algo específico, rígido, imutável. A vida, ela é cheia de mudanças, mas o que mais importa é você estar no meio dessas mudanças alinhado com o seu propósito. Então é você entender o que te faz bem fazer e com isso você ir tomando as decisões dali para frente. E quando você toma consciência de tudo isso, você tem duas opções. Ou você ignora tudo isso e passa por um monte de perrengue sem querer olhar o que esses perrengues estão querendo te ensinar, ou você pode enfrentar tudo isso, resolver os seus problemas, que são bem difíceis no começo desse processo de jornada espiritual, mas a longo e médio prazo você ter certeza que vai colher frutos de tudo isso. Após toda essa história que eu contei para vocês, eu comecei a estudar para vestibular. Em um primeiro momento, eu queria fazer o curso de medicina, mas esse foi um dos principais obstáculos da minha vida até então. Eu abdiquei de tudo por 2 anos. Eu não saía, eu praticamente parei de me cuidar, eu só ia para a academia e voltava, comia muito pouco, acabava chorando demais, me sentia perdido, desmotivado, me sentia insuficiente, ficava só dentro do meu quarto e não ia para o mundo, não conseguia ver pessoas, não conseguia aproveitar a vida, só simplesmente ia estudando para passar naquilo que eu queria fazer. E depois desses 2 anos aí super desafiadores e comigo desenvolvendo a minha espiritualidade, eu consegui entender que a medicina era muito mais uma autocobrança de algo que a minha família ficaria orgulhosa de me ver fazendo do que algo que realmente eu queria fazer. Sabe, algo que estaria ligado à minha essência. E como durante todo esse processo eu tive que me abrir muito para o autoconhecimento para saber o que eu era e o que eu queria fazer, sem a opinião dos outros, eu acabei me desenvolvendo muito e foi um dos períodos em que eu mais evoluí. Uma vez, inclusive, eu escutei de uma terapeuta que eu admiro muito, que eu havia evoluído muito porque eu olhava para as coisas que precisavam ser olhadas sem medo. Então eu parei um pouco de bancar uma postura de perfeito, de imbatível, de não precisar resolver nada, de não ter nenhum problema a ser olhado, e eu comecei a admitir para mim mesmo e querer resolver os meus traumas de infância, minhas carências, todos aqueles meus defeitos que eu ficava reprimindo antes, mas que agora eu olhava para aquilo, dava consciência e resolvia. E o mais incrível de tudo isso, que vocês podem estar percebendo, é que todo o momento a gente vai tendo desconforto para tirar a gente de um lugar e ir para outro, assim a gente desenvolver, aprender uma coisa nova, daí tem um novo desconforto, te leva para outro lugar para você aprender outra coisa nova, e assim a vida vai indo te tirando da zona de conforto para você conseguir evoluir, crescer, e os seus resultados também vão ficando mais expressivos, você vai conseguindo abrir portas, você vai conseguindo viver coisas que antes você não conseguia, e o seu padrão de vida vai se elevando, porque antes você não tinha uma mentalidade que estava alinhada com esse padrão de vida que você queria ter. Mas hoje você consegue viver aqueles sonhos de antigamente porque você é uma nova pessoa. Você foi desenvolvendo, você foi se curando, você foi tirando de si tudo aquilo que não estava ali para te agregar, mas sim para te auto-sabotar, e as coisas vão começando a acontecer magicamente na vida. E também, além de tudo isso que eu disse, você muda como um todo. Então os seus hábitos, as suas ações, os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus resultados se transformam. Parece até, como eu disse, mágica, mas não é. É porque você está se elevando, você está se tornando uma nova pessoa alinhada com o que você quer. Porque muitas vezes a gente escolhe coisas, faz coisas, vive coisas honrando feridas emocionais, padrões familiares, coisas que não necessariamente se dizem respeito a você, aquilo que você quer, aquilo que você veio para ter. Muitos momentos, quando a gente não quer olhar para toda essa bagagem que nós carregamos de traumas, de crenças limitantes, de padrões familiares, a gente escolhe muito por conta de uma dificuldade, de um padrão vibratório que nos acompanha até nós olharmos para ele, curarmos, darmos o direito daquilo existir e a gente poder fazer diferente. Às vezes você também está fazendo algo porque aquilo ali é a sua ferida emocional, pedindo atenção, ou às vezes é porque você realmente não sabe o que fazer e você vai no automático, vivendo a vida no automático e fazendo as coisas sem pensar. Então, no momento em que você
faz esse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, de jornada espiritual, as coisas mudam, porque você para de viver no automático, você começa a fazer a sua parte, você começa a evoluir e confiar que a vida vai trazer aquilo que você merece. E como você está evoluindo, a vida também vai evoluindo e vai te trazendo coisas cada vez melhores. Basicamente, você começa a descobrir o que você quer e o que a sua essência também deseja. Músicas que você ouvia antes, você não tem vontade de escutar mais, pessoas com quem você convivia antes já não fazem mais sentido, hábitos que você tinha regularmente na sua rotina e eram prejudiciais acabam saindo de cena. Como eu disse, a sua vida se transforma num todo e quando você vê durante esse processo, que esse processo não tem um dia para acabar, a nossa vida é esse processo, então a gente sempre vai estar evoluindo, aprendendo, crescendo em algum aspecto. Quando você vai vendo os resultados de todo esse trabalho, que muitas vezes é difícil, você percebe que ele é difícil, mas que ele vale a pena. Porque ele abre tantas portas, ele abre a sua visão de uma maneira tão incrível que todo aquele esforço que você fez é recompensado. E para quem caiu de cabeça aqui e nunca ouviu falar sobre autoconhecimento, pode estar sem saber muito como é essa sensação, mas para quem já iniciou esse processo, entende exatamente o que eu estou dizendo. Nós conseguimos reconhecer que existe uma voz dentro de nós que está nos guiando. Pode ser um guia, um mentor, pode ser Deus, pode ser, enfim, algo maior que está ali nos ajudando e nos amparando durante a nossa vida. E no momento em que você toma consciência disso e busca ouvir essa sua voz interior que tem as respostas para aquilo que você procura, você se alinha em um caminho que é direito seu percorrer. E as coisas vão acontecendo, as coisas vão vindo até você, parece que de uma forma magnética, porque você está alinhado ao que você veio ser e ao que você veio fazer. Então nada te para. Porque a espiritualidade e o universo estão te amparando, te protegendo ao seu caminho, que é de direito seu percorrer. Mas vamos lá, para fechar. 3 etapas que eu recomendo para todo mundo que quer começar esse processo de autodescoberta, de se abrir para a vida e de desenvolver a sua espiritualidade também. Primeiro de tudo, você tem que cuidar do teu corpo físico. Não existe espiritualidade sem um corpo físico primeiramente. Então você tem que dormir, você tem que comer de uma maneira saudável, você tem que se exercitar, você tem que ter um corpo ativo que te colabora, que te ajuda a estar nesse movimento da vida. Porque se você tem um corpo que te limita, um corpo doente, um corpo que você não cuida, um corpo cheio de dores, como você vai para a vida de uma maneira saudável? Então, primeiro de tudo, você tem que ter um corpo físico alinhado, saudável e ativo, para que daí sim você possa desenvolver outros aspectos maiores. Segundo ponto, cuidado com o que você consome. Tanto nas redes sociais, quanto em forma de alimento, bebida, cuide do que você coloca para dentro do seu corpo num todo. Seja ali nas redes sociais, ficar seguindo pessoas que têm uma má influência, que te colocam para ver coisas que não te agregam, seja ficar pesquisando coisas na internet que vão te deixar nervoso, estressado, ficar vendo notícias de tragédias o tempo inteiro, ficar também comendo comida que só te faz mal, ficar fumando, usando substâncias que não vão te fazer ser mais saudável, pelo contrário, vão acabar com a tua saúde. Então, cuide com o que você coloca para dentro de si, no seu corpo, tanto de maneira física quanto de maneira mental e energética, porque tudo que você consome vai arrumar uma maneira de sair também do seu corpo. Então, se você só consome coisas ruins, coisas prejudiciais, você vai realizar ações que vão fazer isso com a sua vida, porque você não está consumindo uma coisa diferente. Agora, no momento em que você começa a consumir criadores de conteúdo, assim como o meu canal, que estão te ajudando, estão te guiando, estão te orientando para um projeto maior de vida, para um desenvolvimento pessoal, para uma mentalidade mais disciplinada, mais focada, tudo isso você vai consumindo, colocando para dentro, colocando comida saudável, nutritiva. Você deixa de consumir substâncias e álcool também que você sabe que não vão te favorecer em nenhum momento. Só estão ali para alimentar um vazio interno. Todo momento que você para de deixar essas coisas ínfimas, coisas desnecessárias estarem acessando o teu corpo e você começa a cuidar do teu corpo como se realmente ele fosse um templo sagrado, você começa a externalizar esse cuidado e essa energia positiva de expansão para o mundo. E o terceiro e último, mas não menos importante, medite e tenha os seus momentos de silêncio.
A gente vive numa sociedade em que a todo momento a gente está resolvendo coisa, a gente está escutando diversas vozes, diversos sons, é muita loucura para nossa mente e assim a gente não consegue ouvir a nossa voz interior, aquela voz que eu já disse para vocês que fica ali guiando a gente. Então nós temos que tirar alguns momentos na semana, o momento que você conseguir, seja 5 minutos, já é alguma coisa. Duvido que você não tenha 5 minutos para tirar ali para meditar, porque assim na meditação você consegue centrar em si mesmo, ficar em silêncio e começar a ouvir esses pensamentos, essas intuições e essa voz interna que tem as respostas para o que você procura, mas que muitas vezes não consegue ser ouvida por conta desse barulho mental que está descontrolado ali dentro. Então pare em alguns momentos, medite e busque esse silêncio também para você poder se ouvir acima de tudo. E também me conta aqui, o que você achou desse vídeo? Você gostou? Você também já passou por isso? Você já se sentiu de alguma maneira dessa forma? Eu contei um pouco da minha jornada, como que foi, porque eu tive que resumir, senão a gente teria aqui quase um documentário de 1h30. Então eu quero saber de vocês como que é esse processo, como que foi esse processo de jornada com vocês. Comentem aqui, compartilhem comigo, que a gente vai ter uma conversa muito bacana aqui embaixo. Não esquece também de me seguir lá no Instagram. No Instagram eu posto muito conteúdos sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, sobre a minha rotina. Então eu sempre compartilho lá com o pessoal os desafios, como eu estou fazendo para resolver aquilo, enfim. Eu compartilho a minha vida lá no Instagram. O link está aqui na descrição. Vai lá, me segue, não esquece de me acompanhar também na outra rede. E mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, que isso apoia muito o crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, até mais, fiquem bem. Fui!